Hoje, nosso estudo tem o seguinte título: Eu Sou. Estudo baseado no livro de Êxodo, capítulo 3, do versículo 13 ao 15, que diz assim: Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. O ser é o objeto da filosofia, que busca o conhecimento das coisas. O ser é eterno, pleno, integral e íntegro. A língua portuguesa tem uma grande vantagem em relação às demais línguas, pois possui dois verbos, o ser e o estar, que indicam situações com significações filosóficas e ontológicas, enquanto outras línguas usam o mesmo verbo para ambos os significados. Sendo assim, nossa língua se torna mais fácil a compreensão desse estudo. Jesus, ao dizer eu sou, indicou que ele possui uma qualidade relativa a Deus. Para dizer corretamente eu sou, é preciso uma consciência de eternidade, ligada ao que sempre foi e sempre será. Caso contrário, o correto seria dizer eu estou. Apenas o ser humano que aceitou a Jesus tem a capacidade, a possibilidade de dizer eu sou, porque somente ele tem em si a imagem de Deus, o Espírito do Deus vivo. Ao contrário, não passa de uma mera criatura. Esse fato nos foi relembrado por Jesus Cristo, que nos regenerou como humanidade. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 5, está escrito: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para você, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelado no último tempo. A ressurreição é fundamental, porque comprovou o ser de Jesus Cristo, além de seu estar corporal. Essa consciência ele transmitiu à humanidade por sua morte e ressurreição, transcendendo o mero estar no corpo, estar vivo, mostrando seu ser, de que ele já tinha consciência anteriormente quando afirmou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por expressar isso foi morto pelos judeus, que não aceitaram a identificação do ser humano com Deus. No livro de Marcos, capítulo 14, versículos 61 ao 65, está escrito: Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele. Vedaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: Profetize! E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Depois disso, Jesus foi crucificado, ou melhor, assassinado. Que culpa ele tinha? Jesus sempre disse a verdade, pois nele não havia mentiras. Quantas vezes nós cristãos também somos perseguidos e julgados
até mesmo crucificados, por ser justo e verdadeiro. No livro de João, capítulo 8, versículos 57 ao 59, Jesus também é perseguido pelos judeus. Diz assim o versículo: Disseram-lhe os judeus: Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Irmãos, muito antes da filosofia grega, muito antes de Moisés, o povo hebreu já se preocupava com a questão do espírito, do ser, da natureza das coisas, além da aparência transitória. Quando Jesus declarou antes que Abraão existisse, eu sou, ele afirmou sua existência eterna e sua divindade absoluta. Abraão, tal como todos os mortais, surgiu em um momento no tempo. O Filho de Deus, ao contrário de todos os mortais, não teve um começo. Ele é eterno, ele é Deus. Isso é evidente no uso das palavras de Jesus. Eu sou para si mesmo. Deus revelou sua identidade a Moisés quando disse: Eu sou o que sou, ou eu me tornarei o que você precisa que eu me torne. Jesus fez a mesma declaração. No livro de João, capítulo 15, versículo 7, Jesus diz o seguinte: Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Jesus, afirmando ser Deus, aquele que sempre existiu, nenhum outro Cristo no teatro histórico fez tais afirmações de divindade. A queda significa a identificação do homem com o seu corpo, com o seu estar, com sua provisoriedade temporal. O resgate, a salvação levada a termo por Jesus Cristo foi a restauração do homem com o Espírito. Jesus tornou a transcendência do ser imanamente em seu estar, mostrando como o existir pode se adequar ao ser. E essa é a redenção, permitir que o homem seja filho do Deus vivo. O estar é uma situação provisória do ser, sendo o ser a causa do estar, a causa do existir. O apego ao estar é não ser. Deus, o Eterno, criou todas as coisas que estão em determinado estado de movimento, estado que pode estar conectado ou não à essência, ao ser. João, capítulo 17, versículo 3, faz uma poderosa afirmação. Diz assim o versículo: Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna é conhecer o ser, o eterno, é conhecer não de modo meramente intelectual. Significa a intimidade máxima entre o conhecedor e o conhecido. Por exemplo, quando a Bíblia diz que um homem conheceu uma mulher, isso indica a relação sexual entre eles. Daí a expressão conhecer. Tem que conhecer no íntimo, um relacionamento verdadeiro. Portanto, conhecer a Deus é viver a unidade com Deus, sendo sua expressão entre os homens, seguindo o exemplo, o método, o caminho. Jesus Cristo é o caminho, o exemplo, o método. Entendem? No mundo caído da irracionalidade, do egoísmo, após a queda, é necessário a razão, o verbo. Jesus é o verbo, a vida plena, o eterno ser. Devemos conhecer a fundo, ter um relacionamento íntimo com Jesus. Desse modo, a preocupação do homem não é com a morte do corpo, com a morte do estar, pois o estar, como provisório, está destinado à morte. A preocupação do homem é com a morte do ser, ou seja, se identificar com aquilo que desaparecerá, pelo que a busca do homem é pela sanidade, estar em harmonia com o ser é a fonte da vida. Essa é a nossa missão.
O Evangelho de João registra outro eu sou das declarações que Jesus fez. Estas afirmações começam com a palavra eu sou e em seguida continua a manifestar uma profunda reflexão teológica em termos de declarações metafóricas. As declarações eu sou encontradas no Evangelho de João são: eu sou o pão da vida, o pão vivo, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida e a videira. Estas declarações do eu sou são frequentemente associadas com os milagres de Jesus. A declaração e o milagre contribuem para a compreensão dos fatos. Assim, quando Jesus proclama que ele é a luz do mundo, ele continua a trazer vista aos cegos. Antes de Jesus levantar Lázaro dos mortos, ele diz a Marta que ele é a ressurreição e a vida. A ressurreição de Lázaro é a intenção de mostrar o poder de Jesus para dar vida e para demonstrar seu poder de fazer o que ele proclamou que ele era capaz de fazer. Depois de Jesus ter alimentado os 5.000, ele declarou que era o pão vivo que desceu do céu. Cada um desses milagres é interpretado pela declaração eu sou. O Evangelho de João nos ajuda a identificar Jesus como soberano, o Deus eterno que sempre existiu. Irmãos, a vida vai passando sem avisar quem sou, ou seja, quem Jesus é de fato. O mundo onde jaz o maligno quer te levar, te consumir, fazendo com que você permaneça no pecado, nos prazeres da vida. Jesus, o Eterno, quer te livrar dessa armadilha. Jesus te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele te moldou, ele te fez com tanto carinho. Antes de você nascer, Jesus diz: eu sou. E agora, como você vê Jesus? O que Jesus é para você? Onde você tem colocado Jesus? Numa estante ou no retrovisor? Jesus se entregou para te fazer alguém, para te libertar do pecado, da morte, para te dar a vida eterna. Somente Jesus é capaz de realizar esse milagre em sua vida. Então hoje, decida por entregar a sua vida a Jesus, o Eterno, o Eu Sou, o Deus vivo, o Salvador do nosso ser. Amém? Então ore comigo nesse momento. Senhor Deus, hoje entrego a minha vida em Tuas mãos, entrego todo o meu ser a Jesus, o Eterno. Com Jesus estou liberto das armadilhas desse mundo, dos desejos que levam tantas pessoas à perdição. A palavra diz que o diabo, nosso inimigo, anda ao nosso redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Mas com Jesus eu tenho segurança, tenho vida, Sua palavra ilumina o meu caminho e Sua bondade e misericórdia me protegem. Obrigado, Senhor, pelo amor e pelo cuidado que Tu tens por mim e por cada pessoa que Te busca de coração. Sabemos que o Senhor não nos deixa desamparados. Guarda o meu ser e o que o meu estar seja para Te servir e adorar. É o que nós oramos. Amém. A vida vai